Você lembra que eu estava falando sobre a minoria sérvia na Croácia ser de 11 ou 12%? Essa área na Croácia é chamada de Krajina, e a parte norte da Bósnia também é chamada de Bosanska Krajina. Krajina significa fronteira em eslavo. Então, se você pensar em Ucrânia, é a mesma palavra. No caso da Croácia e da Bósnia, essa era a fronteira militar entre o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Os sérvios eram obrigados a ser militares para defender a Europa contra os otomanos. Sobre a neutralidade da Iugoslávia, pessoas que eu apoio e que analisam o caso da Ucrânia dizem que esses são lugares que geopoliticamente precisam ser neutros. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e eu venho há algum tempo tentando descobrir a melhor forma de abordar as guerras da Iugoslávia. Finalmente decidi perguntar a alguém que não é da região, mas que a estuda há décadas. Hoje estou conversando com a professora Susan L. Woodward, professora de Ciência Política na City University of New York. A professora Woodward é autora de Balkan Tragedy, Chaos and Dissolution After the Cold War. E também da obra mais recente, The Ideology of Failed States, Why Intervention Fails. Hoje queremos discutir o que aconteceu nos anos 1990 e o legado das guerras dos Balcãs. Professora Woodward, seja bem-vinda. Bom dia, boa noite, onde quer que você esteja. Minha manhã, sua noite. Muito obrigado por dedicar seu tempo hoje. Você escreveu por muitos anos sobre os Balcãs, sobre como a Iugoslávia se desintegrou. Uma das coisas que sempre quis discutir é esse processo. A Iugoslávia era um estado funcional após a Segunda Guerra Mundial, sob seu ditador de longa data, Josip Broz Tito. Depois Tito morre e a Iugoslávia estava muito bem integrada ao mundo internacional. Era um estado não alinhado, tinha amigos de todos os lados. O funeral de Tito, na verdade, foi assistido pela maioria dos chefes de Estado e líderes da época. Acho que foi em 1982. Depois vem essa desintegração, logo em seguida, justamente quando a Guerra Fria terminou, ou após o fim da Guerra Fria. Uma desintegração muito violenta. Quais foram os fatores internos e externos, de acordo com sua pesquisa, que levaram a isso? Meu Deus, você tem ideia do tamanho dessa questão? Não tem como responder assim. Você quer começar com algumas perguntas mais específicas? É interessante. Você me perguntou antes de começarmos, acho que você disse, deixa eu ver se consigo lembrar, por que tudo desmoronou depois da morte do Tito? E agora você formulou melhor, dizendo que só desmorona no fim da Guerra Fria. Mas eu também queria enfatizar que Tito morreu em 1980. E o começo do fim da Iugoslávia é quando as lideranças eslovena e croata, são em duas das vezes federais da Iugoslávia, declaram independência. E isso está caminhando para o final de 1989, mas só acontece em junho de 1990. Então você pode ver que de repente são 10 anos. Então a questão é, o que acontece nesses 10 anos? E igualmente acho que o que você está dizendo é qual é o papel do fim da Guerra Fria. Então, acho que eu teria que começar dizendo que faço uma análise de economia política. Para mim, o que foi realmente crucial sobre os anos 1980 é que tudo começa em 1979 com o que chamamos de crise global da dívida. A Iugoslávia foi, na verdade, o experimento do Fundo Monetário Internacional para o que veio a ser chamado de Acordos de Estabilização Stand-by. Esses eram acordos de 3 anos e eram o que agora chamamos de políticas de austeridade para o pagamento da dívida. E o motivo pelo qual digo que a Iugoslávia foi um experimento é que eles começaram a aplicar essas políticas em vários outros lugares, especialmente na América Latina, mas foi primeiro na Iugoslávia. Então, durante a década de 1980, a Iugoslávia teve que implementar políticas para pagar a dívida. E você tem um contexto de sistema político. Então, digamos que isso faz parte da história internacional. Eu poderia avançar para dizer que em 1989,
o relacionamento muito especial que os Estados Unidos tinham com a Iugoslávia e que a Iugoslávia tinha com os Estados Unidos, sobre o qual posso falar, chega ao fim, porque os americanos dizem: "Ah, vocês não importam mais para nós", porque o seu papel em manter a segurança do flanco sul da OTAN não importa mais, porque isso está acabando. E assim, o tipo de apoio especial, incluindo apoio financeiro, que os Estados Unidos estavam dando à Iugoslávia, já começando em 49, chega ao fim. E isso teve um efeito psicológico, eu diria. Mas mais importante, foi quase o fim de um período de verdadeira austeridade para as pessoas. Então vamos falar do cenário interno e dizer que a Iugoslávia foi, repetidas vezes, cada vez mais descentralizada como sistema político, de modo que já no final dos anos 70, até mesmo os líderes das repúblicas federais, que são como os estados nos Estados Unidos, os líderes. E deixe-me apenas interromper para dizer que o sistema federal, criado após a Segunda Guerra Mundial, foi baseado no direito à autodeterminação nacional de todos os povos, reunindo partes de diferentes impérios em um sistema federal. E, em segundo lugar, as decisões no centro eram tomadas por consenso. Então, a combinação da descentralização, onde a maioria das políticas era feita pelas pessoas nas repúblicas federais, e o consenso entre elas no centro, tornava a tomada de decisões muito lenta, muito difícil e, no contexto dos anos 80, bastante onerosa. Muito bastante. Eu não diria isso. Bem, deixe-me apenas dizer muito difícil, porque as desigualdades entre as regiões, indo das mais ricas no noroeste, na Eslovênia, até as mais pobres, na Bósnia e Herzegovina e na Macedônia, criavam um grande conflito sobre o que chamaríamos de políticas fiscais. Ou seja, os eslovenos, em especial, estavam irritados por terem que pagar tantos impostos através do governo federal para sustentar as políticas de desenvolvimento redistributivo para seus vizinhos mais pobres. Posso imaginar vários cenários, mas é possível perceber que, no nível internacional, havia uma dependência dos iugoslavos em relação à ajuda internacional e empréstimos, além do apoio econômico americano, por um lado, e decisões cada vez mais difíceis sobre redistribuição e tributação internamente, no contexto de um sistema político em que todos precisavam concordar antes de implementar qualquer política, o que com o tempo levou à decisão da Eslovênia e da Croácia de sair. Então, você diria que a Iugoslávia estava internamente em um impasse? E isso levou a essas queixas políticas não resolvidas, que depois resultaram na declaração de independência da Eslovênia e, em seguida, da Croácia. Bem, eu não iria tão longe. Eu não diria que estava em um impasse. Eu diria que as decisões demoravam muito para serem tomadas. As pessoas discordavam bastante. Então, quase houve no final uma crise constitucional sobre que tipos de decisões poderiam ser tomadas. E, em segundo lugar, faço questão de não usar a palavra reivindicações, porque reivindicações é disso que a democracia se trata. E mesmo sendo um sistema de partido único, era muito mais democrático na tomada de decisões, o que chamamos de sistema de autogestão dos trabalhadores, que posso descrever se você quiser. Mas, em termos de tomada de decisão, era realmente muito democrático, ou seja, era preciso chegar a um consenso, certo? Então, sempre haveria discordâncias sobre a política federal, a política no centro. E sim, é claro, é verdade que quando as políticas de austeridade estavam tornando a vida muito difícil para as pessoas, o desemprego está ficando muito alto. A inflação estava muito alta, o desemprego, que para mim era o mais importante porque sempre existiu, estava atingindo a classe média e a classe administrativa. Então, membros do partido e líderes do partido, seus filhos e filhas, não tinham empregos.
mas também bens de consumo, porque as políticas de austeridade do FMI impunham limites ao que podia ser importado. E a produção local dependia tanto de bens intermediários para a produção interna, que coisas como sabão em pó não podiam mais ser produzidas por causa dos produtos químicos que eram importados. Então, as condições materiais das pessoas estavam realmente piorando cada vez mais. Portanto, usar um termo geral como insatisfação poderia facilmente ter sido um erro de interpretação. E o argumento que frequentemente é feito de que isso se trata de ódios étnicos, insatisfações étnicas, eu totalmente. Muito obrigado por esclarecer isso. Um bom amigo meu do Kosovo, um sérvio do Kosovo, uma vez fez a seguinte observação. Veja, o motivo pelo qual isso se tornou tão sangrento é porque essas comunidades não apenas viviam próximas uma da outra, elas eram literalmente vizinhas. E isso funcionou por centenas de anos, até que deixou de funcionar. Então a questão é, por que deixou de funcionar? E aí você tem esse ódio étnico surgindo e começando a se voltar contra isso. Essa é uma observação excelente, eu não sabia disso. Então o FMI e a dívida externa, nesse caso da Iugoslávia, e suponho que a dívida iugoslava era denominada em dólares americanos. Claro. Interrompendo você, naquele momento, em 1979, não havia apenas uma crise da dívida. Foi porque Volcker aumentou as taxas de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos para algo em torno de 28%. E todo mundo estava segurando dólares em seus, you know the system, então não vou me alongar. Então, isso era, na verdade, o que estava principalmente causando a crise da dívida. E foi especialmente difícil para a Iugoslávia. Então, gostaria de voltar. E a queda da esfera soviética também tem algo a ver com isso? Porque eu também me lembro de você falar sobre esses bens intermediários. Quando estive na Herzegovina há 2 anos, estava no galpão de um senhor de 80 anos, avô de um amigo meu, e vi nesse galpão um carro Zastava, que é, claro, uma versão licenciada de um modelo da Fiat. E, por outro lado, havia um caminhão-trator, uma grande máquina importada de Belarus, porque eram os mais resistentes. A Iugoslávia conseguia acessar os 2 lados da Guerra Fria. O fim disso e a queda da esfera soviética também tiveram algo a ver com essas dificuldades econômicas que surgiram depois? Eu não acho que seja assim. Quero dizer, antes de tudo, vamos dizer não 2 lados, mas 3 lados. Porque, como você já disse, a Iugoslávia foi um membro fundador do movimento dos não alinhados. E então ela tinha, e eu gostaria de agora, uma das coisas que vou dizer sobre o Tito quando chegarmos lá é que o mais importante sobre ele é a forma como conseguiu administrar a posição internacional da Iugoslávia. E uma parte disso era esse equilíbrio entre 3 esferas, econômica e politicamente. E uma parte desse equilíbrio estava exatamente no comércio. Eles tinham acordos com o leste, o oeste e o terceiro mundo no bloco dos não alinhados. E podiam aproveitar a melhor forma de fazer isso. Mas então, e deixe-me acrescentar, só para dar um pouco de contexto, se você tivesse um passaporte iugoslavo, poderia viajar livremente, sem visto, para mais países no mundo do que qualquer outra pessoa. Isso fazia parte da posição internacional que Tito conseguiu negociar e construir. Mas voltando à União Soviética, não, acho que são processos simultâneos. Acho que o que Gorbachev estava introduzindo, a partir de 1985, em relação à Europa Oriental, estava afetando a Europa Oriental, mas não tanto a Iugoslávia, exceto talvez, como mencionei antes, quando você falou sobre o fim da Guerra Fria, a forma como as políticas americanas mudaram e a Iugoslávia deixou de ocupar uma posição especial com os Estados Unidos. Então, acho que nesse sentido, não é diretamente pelo fim o caso soviético, mas indiretamente pelas políticas americanas. Você pode falar um pouco mais sobre a política americana? Então, por um lado, temos a política econômica, parte dela relacionada às políticas do FMI, por exemplo.
Essas eram políticas de austeridade por definição. O aumento da taxa de juros federal pelo Volcker, esse certamente foi inspirado por questões internas, com pouca consideração pelo que acontece externamente. Mas quais foram as outras políticas, incluindo as políticas da OTAN, que você vê como desempenhando papel? Bem, em junho de 1948, Stalin e o Bloco do Leste decidiram expulsar a Iugoslávia do Bloco do Leste. Há muito debate sobre quais foram as verdadeiras causas. Para mim, foi a política externa de Tito, na Grécia, Albânia e Bulgária, que foi mais importante. Mas também houve uma disputa sobre a política agrícola. E quaisquer que tenham sido as causas, eles perderam todos aqueles mercados, todo aquele apoio, tanto político quanto econômico. Posso me alongar sobre o que aconteceu, mas em janeiro de 1949, o governo americano decidiu que talvez estivesse diante de uma grande oportunidade de tirar proveito de um país que estava indo contra a União Soviética. E então eles começaram com uma política chamada manter Tito à tona. Durante todo o ano de 1949, essa política avançou lenta, mas seguramente, com os americanos persuadindo países da Europa Ocidental, Bélgica, Holanda, Grã-Bretanha, a começarem a comercializar com a Iugoslávia. Pense nisso, não fazia tanto tempo desde a Segunda Guerra Mundial. Comercializar com a Iugoslávia significava ajudá-los, concedendo empréstimos e tudo mais. Os americanos ainda não iriam comercializar, mas persuadiriam seus parceiros. No final de 1948, eles já haviam convencido o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial a permitirem que a Iugoslávia começasse a tomar empréstimos. A partir daí, o papel dos empréstimos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional foi absolutamente crucial para a manutenção da Iugoslávia. E é um excelente exemplo de uma economia onde, como todos dizem, as pessoas realmente viviam além de suas possibilidades por meio de empréstimos. Então, como parte dessa política americana, além do componente econômico, havia também um aspecto militar. Para ser honesto com você, não tenho dedicado tempo recentemente para pensar ou aprender sobre como foram as negociações. Mas o resultado foi que o exército da Iugoslávia, vou falar algo sobre isso, defenderia o flanco sul da OTAN. A OTAN tinha um flanco sul e a ideia era que, se a União Soviética interferisse na Europa Ocidental, passaria pela Iugoslávia em direção à Itália. Sua ala norte passaria pela Polônia, que é exatamente o que estamos enfrentando agora com a Ucrânia. E isso significava que parte do que a Iugoslávia precisava fazer era se comprometer a ter um exército federal muito sofisticado, que estaria lá para defender o país contra qualquer ataque interno, mas também proteger o flanco da OTAN. E, militarmente, os iugoslavos, com esse sistema descentralizado, também tinham forças de defesa territorial, que seriam locais. Não precisamos entrar nesse detalhe agora, mas isso foi uma troca tanto em termos de apoiar a OTAN, quanto de receber ajuda dos Estados Unidos. Mas você também me perguntou qual papel a OTAN desempenha depois. Era isso que você queria saber. Sim, em todo o processo. A OTAN tem um papel a desempenhar, digamos, além, é claro, do bombardeio da Sérvia em 1999, mas também antes disso. Só depois que as guerras começam. E nem mesmo no caso croata, só quando a guerra começa na Bósnia e Herzegovina é que a OTAN é acionada. Ela tinha várias políticas, mas foi mobilizada em apoio à intervenção humanitária da ONU, na qual as forças de proteção da ONU tiveram um desempenho abaixo do esperado e apoiando de várias formas, incluindo eventualmente uma zona de exclusão aérea e sanções no Mar Adriático. Mas pode-se dizer que isso foi apenas em apoio à missão humanitária e às negociações internacionais que estavam em andamento, presididas pelas Nações Unidas e pela União Europeia, para acabar com a guerra na Bósnia e Herzegovina.
É verdade que uma vez que os americanos decidem, em junho ou julho de 1995, sob o presidente Clinton, se envolver na tentativa de acabar com as guerras que eles vinham tentando negociar há 4 anos. Eles então decidiram, com um homem chamado Holbrooke, Richard Holbrooke, ameaçar os sérvios bósnios com bombardeios caso não negociassem. Agora, o problema é, bem, eu não disse é claro, mas para mim era óbvio, os sérvios bósnios estavam negociando o tempo todo. O problema era tentar convencer os muçulmanos bósnios, os bósnios, a virem para a mesa de negociações. E assim, a ameaça de bombardeio da OTAN foi um presente para trazê-los à mesa de negociações. Mas isso acabou levando aos bombardeios da OTAN em 1995. E então o uso do poder da OTAN para bombardear a Sérvia a fim de encerrar a Guerra do Kosovo é algo separado da Guerra da Bósnia. Mas esse uso do poder aéreo, o que os americanos chamam de diplomacia coercitiva, contra a qual tenho muitos argumentos, não acho que funcione. Mas esse era o único papel que a OTAN estava desempenhando. Quando as Nações Unidas eram desempenhando papéis importantes. Você pode... Desculpe, agora tenho 2 coisas que quero perguntar, mas talvez seja melhor eu voltar primeiro, porque o que você disse sobre o papel da Iugoslávia para a OTAN durante a Guerra Fria, de proteger o flanco sul, é muito interessante, porque é um paralelo com o que a Finlândia era responsável por fazer para a União Soviética. A Finlândia desempenhava esse papel, e ambos esses estados eram neutros de uma forma ou de outra. Quero dizer, pelo menos em termos do que faziam como zona de amortecimento, mas eram neutros para um dos lados militarmente, de certo modo. E considere que a Iugoslávia se considerava neutra. Sim, isso é muito interessante. Certo. Então, talvez voltemos ao papel da União Europeia e dos europeus, como eles acabaram se envolvendo na dissolução da Iugoslávia. Qual é a sua avaliação sobre isso? Essencial. Parte do problema com a União Europeia é que quando Eslovênia e Croácia declararam independência e saíram em junho de 1991, agora preciso pensar 91, estamos 6 meses antes do que é chamado de Tratado de Maastricht. Então ainda é a Comunidade Europeia, não é a União Europeia. E esse é um período em que era necessário auxílio diplomático para evitar uma guerra na Iugoslávia devido à dissolução. E os próprios europeus estavam ocupados com sua própria transformação de identidade, que depois resultou nos tratados de dezembro daquele ano. No entanto, em junho e julho, logo após Eslovênia e Croácia, estou chamando-as pelo nome de suas repúblicas e agora são estados de fato, declararem independência, os europeus decidiram agir rapidamente e ver se conseguiam negociar a situação. E assim eles se envolveram muito diplomaticamente por meio disso. Não funcionou, mas isso é outra história. E então, acho que devo continuar em relação aos combates propriamente ditos na Bósnia, não na Croácia. A União Europeia, junto com a ONU, tentou ajudar a negociar um fim por muito tempo e havia destacado os britânicos e os franceses destacaram muitos membros dessa força de proteção da ONU. E uma negociação logo no início criou algo chamado Monitores Militares da União Europeia, EUMM. Esses eram, em sua maioria, acho que provavelmente oficiais militares aposentados ou pessoas da inteligência de países da União Europeia que estavam em campo para escrever relatórios e enviá-los de volta para Bruxelas. Internamente, dentro do sistema de partido único, que como você disse era muito mais democrático do que se esperaria de um Estado oficialmente comunista, havia esses líderes autoritários. Claro, o líder mais famoso ou infame foi o Sr. Milosevic, do lado sérvio, mas também do lado croata havia figuras, pessoas que ainda são motivo de controvérsia, como o Sr. Tudjman. Qual é a sua avaliação sobre o papel desses líderes autoritários em todos os lados? Uma narrativa, especialmente para os croatas,
é que o Sr. Tudjman foi um libertador dos croatas. Por outro lado, houve problemas muito graves em relação a crimes de guerra, não apenas durante a guerra, mas também em outros momentos. Você poderia avaliar o papel dele no processo de desintegração? Franjo Tudjman havia sido general no exército iugoslavo. Depois, tornou-se nacionalista, trabalhando arduamente com muitos emigrantes croatas, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Austrália, para tornar a Croácia independente. Isso aconteceu até mesmo antes dos eslovenos começarem a falar sobre isso, porque os eslovenos, eu argumento, desde o início da Iugoslávia após a Segunda Guerra Mundial, com o sistema federal, sob o vice-presidente Edvard Kardelj, já tinham um plano desde a década de 1920 para usar a Iugoslávia como uma base para a eventual independência. Mas eles faziam isso de maneira muito cuidadosa. E também eram muito favoráveis à própria Iugoslávia. Por esse motivo, eles queriam fazer isso de forma pacífica, eu acho. E assim, as disputas deles com o governo federal, começando em meados dos anos 1980, estavam lentas, mas seguramente desmontando o país. Enquanto Tudjman, na Croácia, fazia isso por motivos nacionalistas e era muito de direita em termos de milícia. E, bem, não sei. Minha própria opinião é que, talvez eu deva dizer, amigos meus na Eslovênia ficaram muito irritados com Tudjman por ter se apropriado da estratégia deles. Uma vez que a Croácia, ou Tudjman, tentou fazer parte desse movimento de independência, e declarou isso em um momento em que as pessoas sabiam que 11% da população da Croácia era de etnia e nacionalidade sérvia. Isso seria um problema que teria que ser negociado. Os eslovenos ficaram realmente bastante chateados com isso, e eu também me sinto assim. Não estou dizendo se apoio ou não o que a Eslovênia estava fazendo, mas é verdade que o nacionalismo de direita e muita violência, estou tentando pensar em qual seria o termo, vinham da Croácia. Agora, Tudjman também estava negociando com Milosevic, que era o equivalente ao presidente da Sérvia, da República da Sérvia, que se a Croácia vencesse, eles poderiam negociar as fronteiras dos novos estados. E Milosevic estava em uma posição... Não tenho certeza se ele realmente acreditava nisso, mas ele queria, na minha opinião, principalmente gostando ou não de suas táticas, manter a Iugoslávia unida, e então foi forçado pelos acontecimentos a dizer, bem, pelo menos vamos manter os sérvios juntos. E isso significava apoiar os sérvios na Croácia e os sérvios na Bósnia. E assim, houve períodos antes, 2 anos antes da guerra, em que Tudjman e Milosevic estavam negociando sobre as fronteiras. E provavelmente parte do problema que muitos de nós tínhamos na época era a maneira como Tudjman havia decidido que todas as áreas na parte oeste da Bósnia, onde viviam croatas bósnios, deveriam pertencer à Croácia. Assim, ele dividiria a Bósnia-Herzegovina. Enquanto Milosevic apoiava a luta dos sérvios bósnios pelo que eles queriam dentro do país, que se tornaria a Bósnia, ele naquele momento não necessariamente fazendo algo que dividiria a Bósnia-Herzegovina. Podemos dizer que, de certa forma, ele estava apenas reagindo aos acontecimentos, em vez de ter uma estratégia, enquanto Tudjman tinha uma estratégia. Obrigado por isso. Qual é a sua avaliação sobre esses 2 estados que temos agora, de jure e de facto? Certo. Bósnia-Herzegovina de um lado e Kosovo do outro. E Kosovo, claro, é disputado. Bósnia-Herzegovina não é, em termos de direito internacional, certo? Mas quando estive lá, tive a impressão de que a única coisa em que essas 3 principais etnias concordam é que realmente não querem estar juntas, o que é muito triste. O que mantém o país unido atualmente é o consenso da União Europeia de que eles precisam permanecer juntos. Como você vê isso? E também a questão do Kosovo. How do you see it, and also the Kosovo question? Yeah, I mean, it's both the European Union and the United States
É tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos, porque de muitas maneiras os Estados Unidos têm estado mais envolvidos, frequentemente interferindo com mudanças e propostas diplomáticas a cada 2 anos para manter a Bósnia e Herzegovina unida. A UEA, então, recebe a tarefa de implementar tudo isso pelos americanos. Então, eu culparia mais os Estados Unidos. No momento não está indo muito bem, não está muito claro para mim. Quero dizer, as negociações que Richard Holbrooke liderou nos acordos de Dayton para acabar com a guerra, ao aceitar que a Bósnia permaneceria, todas as 3 partes permaneceriam juntas, incluindo os sérvios bósnios, criaram um sistema altamente descentralizado que novamente tem problemas muito semelhantes aos que discutíamos na Iugoslávia nos anos 1980. Mas isso também significou que a Bósnia e Herzegovina foi dividida entre uma República dos Sérvios, causa da República Sérvia no leste, e a Federação de Croatas Bósnios. Então, os croatas, mesmo que agora representem apenas cerca de 7%, e eram cerca de 15% da população quando a guerra terminou, ou seja, uma quantidade muito pequena, ainda sentem que não receberam sua parte, como uma república dentro da Bósnia e Herzegovina. E de vez em quando surge o problema dos croatas bósnios dizendo, mas nós queremos sair. Isso adiciona uma certa complicação ao que se pode dizer ser a insistência dos muçulmanos bósnios, os bósnios, em manter a Bósnia unida. Eles são a maioria e, portanto, sentem que deveriam ter mais poder. E os sérvios bósnios querem um sistema muito centralizado que o Acordo de Dayton criou. Sempre que os americanos entram apoiando os bósnios para tornar o governo central da Bósnia mais forte, os sérvios bósnios reagem. Então fica esse vai e vem, vai e vem. No momento não é uma situação muito boa. O que mantém tudo unido, dizem, e não sei se concordo com isso porque é algo difícil de comprovar, é o que chamam de força além do horizonte da OTAN e da União Europeia. Caso os combates recomecem, há um compromisso tanto da OTAN quanto da União Europeia de intervir imediatamente para parar a luta. Então a ideia é que as pessoas não pensam em lutar por causa dessa ameaça. Eu acho que as pessoas simplesmente, por que elas iriam querer voltar à guerra? Mas é verdade que as questões constitucionais é um impasse, é um cessar-fogo, não é um acordo de paz no sentido de algo que pudesse encerrar tudo. E quem sabe, quero dizer, já se passaram de 95 a 20, já se passaram 30 anos em novembro. Kosovo. Podemos também pular isso, se for. Quer dizer, é por onde a gente começa? Sim, exatamente. Quero dizer, não está claro para mim quando ou se Kosovo será admitido nas Nações Unidas e, portanto, terá relações internacionais. Esse é o ponto-chave. A liderança atual dos albaneses de Kosovo não tem apoiado muito os arranjos de autonomia municipal concedidos aos sérvios, especialmente no norte. Então isso é semelhante, de certa forma, aos conflitos constitucionais que mencionei na Bósnia, que vão e voltam o tempo todo. E, de vez em quando, neste caso, é a União Europeia que está mais envolvida. Temos algumas negociações que não estão sendo implementadas e está em um impasse. E meus colegas sérvios da própria Sérvia de Belgrado acham que tanto para o presidente Vučić da Sérvia quanto para a liderança albanesa em Kosovo, é do interesse deles manter esse impasse para que não sejam desafiados. Então ninguém sabe por quanto tempo isso vai continuar. A questão é que essas dinâmicas de conflito tendem também a empoderar certas pessoas, e elas se beneficiam do conflito. Por isso há também, dos dois lados, um argumento interno para manter certas coisas como estão. O que me parece estranho é que, no geral, esta é claramente uma região, linguística, cultural e geograficamente, que naturalmente pertence junta, mas está dividida em tantas partes. E ao dizer pertence junta, não quero necessariamente dizer como um Estado-nação. Quero dizer que, claro, precisa haver interconexão. Além disso, é claro, há a questão de que os Balcãs são altamente importantes para toda a Europa. Quero dizer, a Primeira Guerra Mundial começou justamente em Sarajevo. Não se pode escrever a história da Europa sem os Balcãs.
O que você vê, neste momento, como o papel estrutural dos Balcãs no maior cenário geopolítico europeu? Theater of geopolitics. Sabe, eu tenho uma colega muito querida, que é historiadora do Sudeste Europeu. Ela é alemã, o nome dela é Marie-Janine Kallig, e ela escreve livros maravilhosos. Um dos livros dela é sobre o Grande Caldeirão, que defende que não se pode ignorar o papel dos Balcãs na história de toda a Europa. Faz parte disso, é uma parte encantadora do que você está dizendo, e eu recomendo aos seus ouvintes que leiam. É um livro maravilhoso. Mas eu realmente acho, não tenho certeza agora, na situação atual do sistema internacional, ou pelo menos na Europa, para onde as coisas estão indo. Quero dizer, o papel que o governo Trump está desempenhando está mudando as coisas, jogando tudo para o alto. Quem sabe o que vai acontecer? Acho que o que é particularmente importante para os Balcãs é o Oriente Médio. Porque a Turquia, por um lado, e a Arábia Saudita e o Irã, por outro, sempre tiveram muito interesse e envolvimento, mesmo durante as guerras, na Bósnia-Herzegovina e no Kosovo. Então, qual será a relação entre a instabilidade que está acontecendo agora no Oriente Médio e o que acontece nos Balcãs e vice-versa? Acho que é um momento em que realmente não faço ideia do que vai acontecer, mas certamente não vemos organizações aproveitando o que poderia ser o papel estabilizador e integrador dos Balcãs. Eu não sei. Sinto muito, gostaria de ter uma ideia. Não, eu também não vejo uma. Sabe, havia essa esperança, especialmente, acho que no início dos anos 2000, de que a situação dos Balcãs pudesse ser resolvida da mesma forma que a questão irlandesa foi resolvida, basicamente através da europeização, certo? A integração em uma estrutura política maior, e isso então curaria as feridas. E agora isso também parece altamente improvável de acontecer por causa da fragmentação de... Mas então eu vou dizer, aqui está a questão realmente importante que você levantou sobre a União Europeia. Porque a Sérvia, a Macedônia, chamada Macedônia do Norte, e a Bósnia-Herzegovina estão todas esperando, na fila, cumprindo as condições para entrar na União Europeia há mais de 20 anos. E está completamente parado. Então, essa ideia de que isso deveria funcionar está sendo travada pela União Europeia, especialmente pela França. E quem sabe, isso continua mudando na Alemanha, dependendo de quem tem a maioria lá. Então, eu gostaria de pensar que eles veriam como sendo de seu interesse cumprir sua própria retórica, de que a integração à União Europeia é a chave para a estabilidade nos Balcãs e, portanto, para a estabilidade na Europa. Mas essas não são as políticas reais deles atualmente. Não, de forma alguma. Mas a União Europeia tem tantos problemas no momento que não acho que essa será uma área em que eles realmente possam ajudar. Talvez uma última coisa. Você acha que a experiência iugoslava e a experiência dos Balcãs com essa fragmentação, e também talvez a experiência com o Tribunal da Ex-Iugoslávia e assim por diante, oferecem algum tipo de aspecto esperançoso sobre o que pode ser feito, ou como as guerras podem terminar e os combates podem cessar, que de alguma forma poderia ser aplicado à situação entre Ucrânia, Rússia, OTAN e Estados Unidos? Você vê algum paralelo? Não muitos. O que eu diria é o seguinte, você lembra que eu estava falando sobre a minoria sérvia na Croácia ser de 11 ou 12%. Essa área na Croácia é chamada de Krajina, e a parte norte da Bósnia também é chamada de Bosanska Krajina. Krajina significa fronteira em eslavo. Então, se você pensar em Ucrânia, é a mesma palavra. No caso da Croácia e da Bósnia, essa era a fronteira militar entre o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. E os sérvios eram obrigados a ser militares para defender a Europa contra os otomanos. A neutralidade da Iugoslávia, pessoas que eu apoio e que analisam o caso da Ucrânia dizem que esses são lugares que geopoliticamente precisam ser neutros. Então, se não pensarmos totalmente em negociar a Ucrânia em termos de neutralidade,
Mas mesmo assim ainda não estamos fazendo isso na ex-Iugoslávia. Os Zazarozé continuam brincando com isso. Então, não sei quando essa lição será aprendida, mas acho que, além disso, o que tornava a Iugoslávia tão especial era essa ideia de um sistema consociativo, em que todos tinham seus direitos de acordo com sua cultura e sua língua, mas viviam juntos e o sistema político conseguia acomodar isso. De muitas maneiras, a Ucrânia poderia ter algo semelhante, embora o Minsk II pareça ser um esforço nesse sentido, e isso foi rejeitado. Mas ainda podemos ter esperança de que talvez essa lição da Iugoslávia, o que a manteve, como você começou nossa conversa, o que manteve a Iugoslávia viva por mais de 50 anos com sucesso, ainda possa ser aplicada à Ucrânia. Sabe, é isso que estou tentando entender. Existem essas zonas de fronteira, como você disse, e temos esses casos por toda a Europa, em todos os lugares, na verdade, em toda a Eurásia e na Suíça. Quero dizer, a Bósnia é a Suíça é a Bósnia, para todos os efeitos. E foi o fato de que em 1815, essa neutralidade foi acordada e depois mantida, que permitiu que funcionasse como um tampão entre os austríacos e os franceses. Temos isso em vários lugares. E então, quando você destrói a neutralidade, se forças políticas começam a agir de forma contrária a essa ideia de tampão, elas também criam caos interno, ou através do caos interno, destroem a função externa. Eu não tenho um conceito claro disso agora. Concordo com você. Então a questão seria, como fazer isso funcionar internamente para manter a função externa e vice-versa? Quero dizer, pela minha própria experiência com a Iugoslávia, tudo o que eles podiam fazer internamente não funcionava a menos que os atores externos concordassem e apoiassem. Acho que, para mim, os atores externos foram mais influentes. A menos que eles quisessem que funcionasse. E vemos, em ambos os casos, como forças externas perderam o interesse, talvez na Iugoslávia, e, na verdade, tinham interesses diferentes na Ucrânia, atuando contra a neutralidade da Ucrânia. Quero dizer, veja, sou americano, então posso falar sobre meu país, e Eslovênia e Croácia conquistaram a independência graças à Suíça, Áustria e, em certa medida, à Noruega, contra a Constituição Federal da Iugoslávia. Eles romperam com ela, e os americanos só apareceram muitos meses depois. Então, no início, eles sabiam qual era a coisa certa a fazer. Mas por que menciono isso? Porque os eslovenos e os croatas foram muito inteligentes na narrativa que usaram para justificar por que se deveria apoiar o direito deles a estados independentes e a dissolução da Iugoslávia. E essa narrativa era o anticomunismo. Então eles descobriram como chamar Milošević de comunista, como se Tudjman e Kučan na Eslovênia também não fossem membros da Liga dos Comunistas. Quero dizer, é tudo a mesma coisa, mas eles conseguiram alimentar o anticomunismo americano. E eu sei que nem por um segundo eu apoiaria qualquer coisa que Putin esteja fazendo em sua invasão da Ucrânia. Mas a política americana também está se beneficiando de uma narrativa antirrussa. Então, o que estamos dizendo é que se em vez disso você pudesse ter uma narrativa de neutralidade, paz e estabilidade, quero dizer, é aí que acho que as coisas precisam acontecer. Porque então as ideias sempre estarão lá e as pessoas no terreno dispostas a participar, eu acho, preferem isso também. Eu também acho. E essa é uma análise maravilhosa. É uma análise maravilhosa. E eu te agradeço por isso. Susan, se as pessoas quiserem ler sua análise, existe algum lugar onde você publica ensaios e coisas assim? Ou onde as pessoas devem ir para te encontrar? Não. Quero dizer, eu tinha meu currículo com todos os documentos
em um site que tem um motivo pelo qual precisei tirá-lo do ar. Então, eu não o tenho. Quer dizer, eles podem me escrever, eles podem ver meu currículo no Graduate Center do Departamento de Ciência Política da City University. Tá lá, eu escrevo bastante. E claro, também comprem seus livros, porque eles contêm análises muito boas. Edith, Professora Susan L. Woodward, muito obrigado pelo seu tempo hoje. de nada.